Matias de Alencar. Boa noite, gente. Para mim é um prazer e uma honra estar aqui iniciando esse semestre com vocês, com a oportunidade de apresentar algumas reflexões acerca daquilo que eu tenho pesquisado sobre o papel da universidade e os conflitos culturais que nós temos vivenciado no Brasil hoje. E eu acho que vai ser uma oportunidade bacana da gente refletir sobre isso, principalmente quando a gente está recebendo novos alunos, né? E aí já estendo minhas boas-vindas aos calouros, e quando nós estamos formando as nossas primeiras turmas também, né? Então esse é um semestre bastante festivo e eu acho que a festa não pode eliminar a possibilidade da gente refletir também sobre o que nos espera, né? E aí eu gostaria de convidá-los para essa reflexão, que eu vou ler para não me perder, tá? Mas eu garanto que não vai ser uma leitura maçante. Numa fala destinada a receber os novos estudantes para o ensino superior, nossa função deveria ser a de mostrar o mundo que se abre a quem ingressa em uma universidade pública no Brasil. E creiam quando digo que entrar em uma universidade pública é se abrir para o mundo. Seus colegas veteranos poderão confirmar o que digo, seus professores também. Todos nós começamos como vocês e não abrimos mão de usufruir dessa oportunidade única na vida de todo jovem. Uma oportunidade só não, um privilégio. No Brasil, segundo os dados mais recentes, apenas 18% dos jovens entre 18 e 24 anos está cursando o ensino superior, o que fica bem abaixo de países vizinhos como a Argentina, o Chile e o Uruguai. Desse total, o número daqueles que ingressam em uma universidade pública é de apenas 17,7%, ou seja, de cada 100 jovens em idade de conclusão do ensino médio, apenas 18 ingressam no ensino superior. E desses 18, só 5 estão cursando uma universidade pública. Isso é um privilégio, porque os melhores índices do ensino superior brasileiro encontram-se no setor público. Além de ser gratuito e de extrema qualidade, é o maior instrumento de ascensão social de que dispomos. Isso porque, ao contrário do que se pensa, mais de 62% dos estudantes de universidades públicas são de classes menos favorecidas. Em outras palavras, ingressar em uma universidade pública é para muitos a única forma de conseguir um futuro melhor, através do acesso ao mundo de oportunidades. Espero que vocês saibam valorizar isso. Mas nem tudo são flores. Faz-se urgente constatar um fato que permeia nossa vida educacional nos últimos anos. Vivemos uma nova crise do valor do ensino universitário, que é contemporânea a uma ascensão de uma direita multifacetada, mas dotada de uma ânsia em destruir tudo aquilo que tenha algo a ver com a esquerda. Qualquer cidadão brasileiro hoje minimamente conectado à internet tem acesso a esse caldo cultural que produz uma verborragia midiática como nunca se viu antes, de todos os lados, e que procura seguir os preceitos mais baixos da guerra territorial, dividir para conquistar. O lema do César Romano, em termos de um poder democrático, é um risco permanente, porque uma sociedade dividida e fragmentada é uma nação fraca e sem perspectiva de futuro, passível de ser dominada por qualquer moda estrangeira. A roda gigante da política, que trouxe a direita raivosa ao poder após a destituição da presidente do PT, tem girado na força do ódio e da revolta mútua, como se nada de bom pudesse vir das pessoas que não fazem parte do meu lado da moeda. Com as coisas caminhando desse modo, é fácil perceber que as estratégias de guerra se sobrepõem aos anseios pelo desenvolvimento e pelo avanço do Brasil como nação. O atual governo, que se arroga a tarefa de colocar o país nos trilhos do desenvolvimento, até agora só fez produzir barulho, balbúrdia, sem qualquer respeito aos adversários políticos, sem qualquer trato político com certas minorias. E a esquerda, dando mostras de continuar atordoada, sem saber muito bem o que deve fazer para voltar ao embate, só pode agir do mesmo modo que a turma que está no poder tem agido, aos berros,
tentando vencer no grito ou com falsos discursos, o que de modo algum é a melhor estratégia para o mal que se deve combater. Pode-se perder a guerra, mas perdê-la de modo honrado é melhor que tentar vencer valendo-se da mesma baixeza do inimigo. Mas nós, acadêmicos, temos uma tarefa fundamental nessa guerra cultural que tem sido travada. A tarefa de compreender o campo de batalha, de verificar suas raízes e de analisar suas implicações. Essa é a tarefa do espaço público da universidade. Em uma universidade, como diz o próprio nome, devemos superar as paixões políticas e as picuinhas de circunstâncias, em vista de uma noção mais geral e universal acerca dos fatos e dos valores que devem nos orientar. Em uma universidade, o contraditório, o avesso, o oposto e o diferente têm de ser inerentes à nossa própria saúde como instituição, porque é a partir do diálogo entre opostos que se pode alcançar uma síntese mais universal, o estabelecimento de uma visão em comum, que se afasta do senso comum na medida em que se orienta não pelos interesses individuais e partidários, mas por aquilo que é próprio ao ser humano e ao seu bem-estar. Por esse motivo, a universidade é o espaço propício para encontrarmos aquele silêncio de que falou Umberto Eco, o escritor italiano, antes de falecer. Disse ele, abro aspas, no tumulto do mundo atual, os únicos locais de silêncio, ao lado das sedes de meditação religiosa, são as universidades. Elas ainda fazem parte daqueles poucos lugares em que é possível um confronto racional entre diversas visões do mundo. Espera-se que nós, universitários, combatamos, sem fazer uso de armas mortais, a interminável luta pelo progresso do saber. Fecha a citação. Essa luta interminável é nossa ainda hoje, porque a atual crise do valor da universidade deriva de uma negativa visão social acerca do saber científico. Thomas Kuhn, filósofo da ciência do século passado, havia mostrado que as ciências só se desenvolvem se estiverem regidas por um conjunto de fatos e eventos que não seguem, mas nem devem seguir, qualquer padrão racional fixo e pré-estabelecido. Esse padrão fixo, que desde Francis Bacon e René Descartes, os filósofos anseiam por conferir à ciência como sua contribuição mais valiosa, não passa, no fim das contas, de um conjunto de argumentos que pretendem justificar aquilo que já foi feito e descoberto. Porque os homens de todas as épocas fazem suas descobertas em termos de conhecimento regidos, muitas vezes, por princípios que fogem à razão, que escapam de qualquer tentativa de padronizá-los. É por isso que, para poder bem situar um quadro geral de desenvolvimento científico, deve-se privilegiar os fatores, por assim dizer, irracionais ou culturais que o tornam possível, os interesses muitas vezes políticos e econômicos que estão pelo caminho. Eu diria, em acréscimo, que para se entender o quadro geral da desconfiança em relação à ciência no Brasil, faz-se preciso privilegiar igualmente os mesmos fatores irracionais e culturais. Tomando por base a nossa situação, é possível identificar traços eventuais que têm produzido entre nós uma relativa recusa pelo saber científico e uma guinada de intelectuais de mídia e opinadores dedicados, entre outras coisas, a denunciar a universidade como antro de devassidão e de inutilidade. O que esses traços todos nos mostram é uma cultura de senso comum que tem sido alimentada em vista de levar as pessoas a pensarem que afirmações como estas, que reúno aqui agora, são verdadeiras entre nós. Eu vou fazer um conjunto de citações aqui, de expressões e de afirmações que estão em moda. A sociedade está decadente, ninguém mais acredita em Deus, a tecnologia afastou as pessoas, os papéis estão invertidos, ninguém obedece mais a ninguém, cada um só vê o próprio umbigo, não há trabalho nem comida para todo mundo. A culpa de tudo é da corrupção. A esquerda é inimiga dos interesses dos brasileiros, a direita está do lado do povo. Só um governante religioso pode salvar a nação. São os interesses mundiais que impedem o Brasil de crescer. A globalização acaba com as fronteiras nacionais e tem promovido a migração de refugiados. Há um governo mundial que controla as vidas humanas. O aquecimento global é uma farsa. Os alimentos estão envenenando as populações. As vacinas são um meio de propagar doenças silenciosas. Os direitos humanos só defendem bandidos e criminosos. Há uma revolta mundial contra o cristianismo e os valores ocidentais.
É preciso voltar-se contra o saber instituído nas escolas, contra o evolucionismo e a relatividade, contra o heliocentrismo e a terra redonda. Porque, dizem, afinal, a Terra é plana, o comunismo domina a América Latina, os homossexuais e as feministas estão destruindo os valores cristãos, as escolas doutrinam nossas crianças para reverenciar Karl Marx e Paulo Freire e só aumentando a posse de armas, o número de estatais privatizadas e colocando no STF um ministro, entre aspas, terrivelmente evangélico, conseguiremos salvar o Brasil. Aposto que vocês já ouviram boa parte dessas afirmações, isso se já não tiverem dito ou mesmo defendido várias delas. Pois o que todas elas mostram, postas juntas, é uma perda da legitimidade do saber racional e civilizador, de certo modo contra tudo aquilo que as gerações se empenharam por construir antes de nós. Essa perda de legitimidade no Brasil e talvez em outros países do mundo está diretamente vinculada à crescente onda de xenofobia e de extremismos religiosos, de uma postura cada vez menos afeita ao outro e ao diferente e cada vez mais voltada para a separação entre as populações. Essa ascensão faz a denúncia do saber científico como determinado unicamente por interesses privados ou empresariais, e, portanto, movido unicamente pela lógica do lucro e da falta de ética e verdade. E a universidade, como celeiro de produção do saber científico, não pode, diante dessa posição, ser mais levada a sério. É nesse ponto que passamos a ver denúncias de todo tipo contra as instituições de ensino superior, principalmente entre os palpiteiros de YouTube. Como pesquisador, estou certo de que essa onda de opinadores tem por trás um pequeno número de escritores cujos livros, lançados nos últimos anos, se apresentam como a voz da nova direita. Dentre esses livros, trago um exemplo. Flávio Gordon, doutor em Antropologia Social e articulista do jornal Gazeta do Povo, procurou mostrar em seu livro A Corrupção da Inteligência o que ele acredita ser a esquerdização e a decadência da cultura universitária, reproduzindo, no fundo, as ideias que o livro de Olavo de Carvalho sobre o imbecil coletivo, 20 anos atrás, havia popularizado. A conclusão, melhor dizendo, que seus leitores chegam é a de que as universidades são um pedaço do Partido Comunista, que as aulas são meras doutrinações políticas e que não se produz nada de útil para a sociedade a não ser sexo, drogas e baixaria. Com base nesse quadro, se tomaram diversas atitudes políticas, como a proposta do Escola Sem Partido e as cruzadas contra o famigerado kit gay, além de toda uma atmosfera de perseguição e filmagem de professores em sala de aula, motivada pela noção de que uma conspiração comunista contra a qual se deveria lutar com todas as armas e de todos os meios. Com uma enxurrada de notícias falsas e de páginas de internet dispostas a tudo para vencer as eleições, o que se viu foi uma candidatura ano passado de direita marcada por um espírito messiânico que levou à perda do debate político em prol da vitória imbuída de espírito religioso. O Messias caiu como uma luva para uma sociedade conservadora como a nossa. O presidente, então eleito, promoveu para o Ministério da Educação as figuras mais afinadas com esse olavismo extremado, que enxerga em todo lugar pessoas ligadas ao comunopetismo e aos interesses globalistas, que o Brasil precisa extirpar da sociedade para sair da crise em que se encontra. Isso mesmo, a ideia não é só vencer politicamente, mas extirpar da vida pública pessoas que não compartilham da ideologia do governo. Falta quase nada para que tais pessoas sejam vistas como inumanas, o que é uma posição, por si só, desumana. Mas é com essa mentalidade que se governa, e com essa mentalidade seus apoiadores o veneram. Para o time de ministros, a linha ideológica é recomendação quase única. No que diz respeito à educação, após a saída do primeiro-ministro Ricardo Vélez Rodrigues, um mosca morta em termos de gestão, e sua substituição pelo atual Abraham Weintraub, a lógica tem sido desidratar o espaço público das universidades, a fim de matar por inanição o principal antro de perdição da cultura brasileira, segundo esses apóstolos da nova política.
Foi com essa lógica que o Van Trauben, em finais do mês de abril deste ano, anunciou um corte de verbas de mais de 30% dirigido às 3 universidades públicas, que, segundo o ministro, estavam promovendo balbúrdias em seus campos. Junto a isso, fez circular sua opinião de que a filosofia e a sociologia deveriam ter seus investimentos diminuídos, porque são inúteis em formar profissionais para o mercado. E formar para o mercado é a prioridade do atual governo. Quem pode pagar pela filosofia, que estude por conta própria, disse ele. Com o dinheiro público, é necessário investir em aulas de matemática e português. O raciocínio aqui é óbvio. Pensa-se que a universidade é lugar de formação técnica, lugar em que simplesmente se aprende uma profissão destinada ao mercado de trabalho, imaginando que com isso estará realizando um benefício para a sociedade. O problema desse raciocínio é a ignorância. E para vocês, calouros, que acabam de ingressar nesse ambiente acadêmico, a primeira postura a ser adotada é a de recusar, em todas as circunstâncias, alimentar a ignorância. Busquemos saber, então. De início, é preciso lembrar que o atual governo foi eleito dizendo que sua prioridade era a educação básica, mas até agora as medidas mais concretas foram tomadas contra as universidades. Assim que assumiu a pasta, o atual ministro se dispôs à indisposição contra a deputada federal Tabata Amaral, que ficou nacionalmente conhecida após pressionar o ex-ministro Ricardo Vélez de maneira honrosa e legítima, diga-se de passagem, como deve ser feito e quase sempre não é. Contra o então senhor Van Trauben, Tabata procedeu da mesma forma, pressionando de maneira honrosa e legítima a que o então ministro apresentasse seu plano estratégico de gestão da pasta que assumia, no que ele só pôde, ao elencar respostas vagas e imprecisas, redirecionar sua fala para afrontar a deputada, sugerindo que ela agia da forma que ele mesmo estava agindo, com leviandade e irresponsabilidade. As pequenas e oportunas intervenções da deputada nas comissões em Brasília mostraram o quanto os ocupantes da cadeira máxima do MEC encontram-se despreparados para assumir. O que a deputada cobrava só foi viabilizado quase 3 meses depois, no mês passado, através de uma carta-compromisso intitulada Compromisso Nacional pela Educação Básica, em que se afirmaram alguns direcionamentos para as áreas estratégicas da educação. Até então, o que se tinha visto eram ações pouco propositivas e decisivamente negativas. Além dos cortes sucessivos quanto a repasses para a educação em tempo integral e redução dos recursos para a construção de novas creches, o prometido programa de alfabetização, por exemplo, ainda não se materializou em forma de decreto. Com a carta, o MEC sinaliza, a partir de setembro, investimentos nessas áreas, indicando incentivo à formação de professores por meio de ensino à distância e a única iniciativa mais ousada para o setor, o Plano Estratégico de Criação de 108 escolas cívico-militares até 2023, o que nem de longe melhora o atual quadro da educação pública, acentuando, na verdade, o fosso que distancia as escolas de elite das demais. O problema está na ideia de que o ensino deve ser útil e utilitário, no sentido mais pueril e econômico da expressão. Produzir mão de obra para o mercado de trabalho é apenas uma das finalidades da educação, mas não a única e nem a mais importante. O choque entre esse tipo de ideologia e o papel das universidades é o que, via de regra, levou o Ministério a que o Ministério propusesse, dia 17 de julho, agora, o chamado Futurice, Programa de Reformulação da Gestão de Recursos que financiam as universidades federais do país e que promete modernizá-las. Mas a modernidade para eles está no elemento central do projeto, o empreendedorismo como chave da carreira discente e docente. Não é ruim que as universidades tenham possibilidade de captar recursos privados para gerir seu patrimônio. A questão perpassa, antes, a lógica empresarial e utilitária que se pretende imprimir à vida acadêmica. É fato que a universidade atravessa uma crise de gestão e de incentivo a seus discentes e docentes. Sem incentivo e um razoável ambiente de competição, não é possível aperfeiçoar e melhorar aquilo que se faz.
Mas a linha que separa a competição cooperativa da competição predatória é muito tênue e precisa ser bem visível para nós que teremos que fazer escolhas futuras. O que parece desde já importante refletir encontra-se na postura que o atual governo só faz ratificar de revanchismo e de depreciação do ambiente universitário. A queda dos investimentos no ensino superior tem sido constante desde os governos petistas, mas o que se constata hoje é uma opinião comum cada vez mais revoltada contra os gastos em pesquisa e com a liberdade de cátedra dos professores universitários. Mas veja, se a universidade fosse tão inútil assim, não seria um contrassenso lutar para evitar que ela doutrine os jovens, como geralmente se diz? No momento em que se deseja atacar o poder que o ensino universitário possui, não se está no mesmo instante reafirmando que esse poder existe e que se faz digno de preocupação por parte de poderosos de toda a ordem? Boa parte da população brasileira tem comprado a tese de que os gastos com a educação pública e superior são desnecessários. Mas o que não se vê são os diversos avanços científicos e tecnológicos que têm sido obtidos pelas universidades brasileiras. Segundo o presidente da Academia Brasileira de Ciências, Luiz Davidovich, e aí eu cito a frase dele, graças a essas pesquisas, o petróleo do pré-sal representa atualmente mais de 50% do petróleo produzido no país. A agricultura brasileira sofisticou-se e aumentou sua produtividade. Epidemias como a do vírus Zika são enfrentadas por grupos científicos de grande qualidade. Novos fármacos são produzidos, alternativas energéticas são propostas, novos materiais são desenvolvidos e empresas brasileiras obtêm protagonismo internacional em diversas áreas de alto conteúdo tecnológico, como cosméticos, compressores e equipamentos elétricos. Fecha a citação. Ainda segundo o presidente da ABC, da Academia Brasileira de Ciências, de acordo com a recente publicação feita pelo Clarivate Analytics, a pedido da CAPES, o Brasil, no período de 2011 a 2016, publicou mais de 250 mil artigos na base de dados Web of Science. Muito obrigado. Em todas as áreas do conhecimento, correspondendo à atual 13ª posição da produção científica global, que envolve mais de 190 países. As áreas de maior impacto, prossegue ele, correspondem à agricultura, medicina e saúde, física e ciência espacial, psiquiatria e odontologia. Mas se esses dados indicam aos revoltados mais rancorosos que a universidade não só tem a sua importância, como também a sua necessidade em âmbito nacional, eles se irritam e nos voltam à seguinte questão: que tipo de avanço as chamadas ciências humanas têm oferecido em retorno à sociedade? Ninguém hoje em dia quer ser professor. É a opinião que o próprio ministro da Educação fez ratificar em entrevista recente. Para que serve, afinal, as verbas aplicadas em coisas supérfluas, como filosofia e sociologia? Desde logo, é importante dizer que os cursos de licenciatura são aqueles que no espaço universitário demandam a menor quantidade de verbas públicas, o que parece ser para muitos um bom argumento para que o governo não gaste mais com elas. No Senado, por exemplo, tramita uma ideia legislativa que propõe a extinção dos cursos de humanas nas universidades públicas, com 7.385 votos de apoio até a nossa consulta ontem. Mas se o custo é tão baixo assim, por que afinal se preocupar tanto com as licenciaturas? Em entrevista, o ex-presidente do INEP, Francisco Soares, comentou, cito, só para dar um exemplo, os Estados Unidos têm antropólogos especializados em todos os povos do Brasil e do mundo. No meu doutorado na Universidade de Wisconsin, eu tinha um colega de antropologia que dizia: estudo uma coisa sem importância, os Kelters, das Ilhas Malvinas. 3 meses depois, teve a Guerra das Malvinas e ele era a única pessoa que conhecia tudo. Virou um grande assessor de segurança nacional e há dezenas de exemplos assim. Fecha a citação. Segundo a lógica do atual governo, a pergunta que se faz é: para que o Estado brasileiro deve investir em pesquisa sem qualquer importância ou utilidade imediata para a sociedade? Como temas sobre a poética de Catulo, sobre a lógica do tempo dos povos aimarás, sobre o conceito de beleza na arte contemporânea.
A ignorância quanto à realidade dos cursos de humanas é tamanha que o ministro acredita que filosofia é um curso de elite. Os cursos de licenciatura, ao contrário, são os que atendem mais amplamente as camadas menos favorecidas da população. Os alunos desses cursos são oriundos, em média, das classes D e E, ao contrário do que pensa o ministro. Para contrariar as opiniões de Van Traub, é preciso recorrer outra vez aos dados. O censo da educação superior mostra que, na graduação, para se ter uma ideia, apenas 2% dos alunos de universidades federais cursam filosofia e sociologia. No mestrado e no doutorado, dos 66 programas dessas universidades, apenas 2,5% são das duas áreas. No que se refere ao pagamento de bolsas, a área de ciências humanas representa apenas 1,4% dos gastos do CNPq. E filosofia fica ainda mais atrás, com 0,7%. Já as engenharias, que é o carro-chefe do Van Traub, já recebem cerca de 20% do valor total distribuído pelo órgão. Em compensação, segundo os índices do semestre, a única área que não apresentou saldo positivo de empregos, adivinham, foi as engenharias. O retorno para a sociedade não tem sido tão bom quanto o ministro parece valorizar. O que tudo isso mostra? Em primeiro lugar, que a batalha da liderança atual do MEC é sobretudo ideológica, ao contrário do que apregoava o presidente em sua candidatura. A ideologia continua ativa, ela só está com um sinal invertido. Se os cursos de filosofia são tão ínfimos assim em termos quantitativos, se comparados aos demais, a intenção de lutar contra ela indica antes o tipo de poder e autoridade que só a dimensão do saber filosófico é capaz de obter. Em segundo lugar, mostra que para favorecer certa ideologia, chega-se a manipular ou a desprezar os dados, o que faz destacar o baixo apreço que se tem pela pesquisa científica em todas as suas nuances e dimensões. Isso é de fato preocupante porque traz prejuízos sociais significativos. É o caso, por exemplo, dos índices de desmatamento que têm sido repudiados pelo atual governo. Em terceiro lugar, procura-se apresentar uma lógica de mercado como saída para a crise universitária, quando na verdade a crise é de gestão e de interesse público. Por fim, e não menos importante, isso mostra que o papel da universidade está em xeque, e aqueles que devem responder, repensá-la e defendê-la somos nós. A tarefa da universidade, diante desse quadro, está longe de ser suficiente para resolver o problema. Entretanto, ela é a única que pode contribuir enquanto instituição para desenvolver o exercício filosófico da verdadeira educação. Das universidades, dizia Otto Maria Carpo, depende a vida espiritual das nações. Em seu seio, elas estão aptas a formar aquele tipo de homem valoroso e educado, que sustenta toda a grandeza de um povo, em termos de uma política, como também de sua cultura. Se esperamos que no futuro o Brasil possa deixar algo de valor à humanidade, é no ventre da academia que ele precisa ser gestado. É nosso compromisso aquietar o espírito e pensarmos por que a formação acadêmica e científica torna essa atuação da cultura brasileira mais verdadeira e duradoura. A perda do papel orientador do espírito é causa inevitável do aumento da violência generalizada nas cidades, porque a perda do espírito como guia não é necessariamente uma perda, e sim um descaso com a humanidade que nos constitui. Quando a universidade não pensa, o povo padece. Para ser possível uma saída, é preciso voltar a estabelecer um diálogo com a sociedade. É preciso trazer a ciência para a rotina do senso comum, a partir da compreensão de que sem ela quase nada dos avanços tecnológicos que usufruímos seria possível. Numa guerra entre discursos, já ensinavam os gregos, só se ganha força fundamentado em dados, em fatos e no respeito à inteligência do outro. É com base em discursos que as políticas públicas são dirigidas, os investimentos são realizados, as pessoas são incentivadas a amar e a odiar. Não por acaso, o exame dos discursos é a postura essencial do filósofo.
Kant estava certo. A universidade depende da filosofia como o barco precisa do mar para navegar. Com isso, se vê por qual razão governos autoritários tendem a atacar a filosofia. É preciso aprender a refletir com zelo e com responsabilidade pelo saber. Em termos de estrutura, a universidade oferece a distância necessária e o tempo disponível ao exercício reflexivo para a educação verdadeira. A burocracia, é verdade, em muitos casos prejudica mais do que ajuda, mas nada justifica destruí-la para evitar um mal menor. Muito se ouve que há péssimos professores que são favorecidos por essa estrutura, só que nenhuma profissão ou instituição precisa ser eliminada em razão de maus profissionais. É preciso antes preservar a autonomia e a independência da universidade. Lutar pelo prestígio da classe dos professores e dos intelectuais é conduzir a nação a níveis valorosos de desenvolvimento, como se fez exemplarmente na Coreia do Sul. Nossa tarefa é emergencial, mas valorosa. Estamos lutando pelo maior valor que o ser humano pode possuir. Bens materiais perecem com o tempo. Só o saber nos conduz a uma vida mais humana e digna. Que vocês, calouros, mas também os veteranos e os colegas docentes, tenham o compromisso de elevar o nível da ciência e da educação brasileiros, dedicando-se com zelo ao aprendizado e ao exercício do magistério. A grandeza do povo brasileiro no futuro depende do que hoje pudermos fazer por ele. Obrigado.